Boa noite. Boa noite. Tô esperando a conexão. Boa noite. Tudo bom? Oi, Karine. Saudade de você, minha amiga. Oi, Olá, Ana. Tudo olá, bem? boa noite, tudo bom? Tudo bom, Ana? A Karine está aqui com a gente. Olá, Karine, beijo, tudo bem? Tudo bom? Esperar um pouquinho, tem mais gente que está entrando. Saudade, Muita. Cá. A Karine trabalhou É... com a gente, né, tanto tempo. Ai, morro de saudade dela, competente até. É, pois é, tão bom pegar, ter enfermeiro bom assim, né? Bom É. que nem você, que nem a Karine, muito, muito legal, muito bacana. E ela deve estar E trabalhando muito, porque ela trabalha com a parte de regulação de leito hospitalar, né? com Então, certeza, e agora lidando com a superlotação e tal, né? uhum. E hoje nós Bom, vamos falar de distúrbio de sono, é isso? Ana, você como neuro vai falar um pouquinho com a gente aqui. O que é esse tal de distúrbio de sono, essa insônia que está todo mundo reclamando agora, né? De 10 pessoas que você conversa, 8 estão falando, tô dormindo mal, acordo mais cansado, demoro para dormir, o sono não está efetivo. E aí, assim, surgiu essa ideia porque, na verdade, a gente tem muitas queixas, né? E Uhum. aí eu queria que você falasse um pouquinho, eu não sei se é conveniente começar por isso ou não, mas quais são os principais distúrbios de sono, né? E aí já fazer É, uma correlação com a questão do impacto na vida. O que acontece com a vida da gente? então, bom, primeiro assim, né, Ale, o sono, ele é uma função biológica aí, né, e super importante para várias funções, né? Então, eu vou fazer a resposta aí com o inverso. Primeiro, eu vou falar a importância do sono, né? O sono, ele é, assim, fundamental para nossas funções biológicas, tanto que, assim, o sono, só para a gente ter ideia, o sono, ele regula a nossa parte de hormônios, né? Então, tem uma série de hormônios que são liberados durante o sono. O sono, ele cuida também aí da nossa parte imunológica, ele tem um papel super importante. Então, durante o período de sono, ocorrem várias reações aí no nosso corpo que vão gerar as nossas células de defesa do corpo, né? Então, no momento em que todo mundo fala tanto de imunidade, né, é tão importante a gente saber que para dormir, para ter uma imunidade legal, a gente precisa dormir bem, tá? Porque na hora que a gente dorme, uma série de Uhum, reações, aquelas reações em cadeia que acontecem no nosso sistema imunológico, elas ocorrem durante o sono. Além uhum. disso, o sono é super importante para as nossas funções aí cognitivas, né? Então, por exemplo, se eu não durmo bem, dificilmente eu vou conseguir ter um desempenho neurológico mental adequado no dia seguinte, né? Então, uma noite mal dormida, ela vai gerar dificuldades de atenção, de concentração, de memória, né? Vai levar uma série. A gente tem até dificuldade de lembrar palavras, né? Até dificuldade de linguagem se tem uma noite Sim. mal dormida. Além disso, Ale, a gente tem que lembrar que os distúrbios de sono levam a alterações de humor, né? Então, dificilmente uma pessoa que não dorme bem, principalmente cronicamente não dormindo bem, né? Quer dizer, não dormir bem uma noite, se é uma coisa pontual, ok, Uhum. acontece, né? Eventualmente a gente tem aí um problema Coisa com os horrível. filhos, enfim, né? Mas é muito ruim. No dia seguinte, ninguém se sente bem, disposto, feliz, se teve uma noite mal dormida. E se isso vai se tornando crônico, né? Se eu tenho várias noites mal dormidas, provavelmente eu vou ter um problema aí, um débito constante, e eu vou ter um distúrbio de humor com toda certeza. Então, a pessoa fica mal-humorada, ela fica com a energia ruim, como se Uhum. tivesse mesmo num quadro de irritabilidade grande, às vezes até depressão.
Então surge um transtorno aí que simula um quadro depressivo se você não dorme bem. E falando então a sua primeira pergunta sobre os distúrbios de sono, a gente tem aí o principal distúrbio de sono é a insônia. A insônia é a dificuldade para dormir, que pode ser uma insônia inicial, ou seja, uma dificuldade de iniciar o sono. Então você deita e você fica rolando na cama e o sono não vem. Esse é um tipo de insônia. Terrível isso, terrível. Acho que todo mundo já experimentou, principalmente se a gente está mais ansioso, mais preocupado, mais tenso com alguma coisa, né? Tem um segundo tipo de insônia, que é a insônia de despertares noturnos, ou seja, você dorme, mas você acorda muitas vezes durante a noite. Então, o sono, lembrar que o sono, a gente tem várias fases do sono, né? Tem o sono REM, o sono não REM. Se quiser, depois a gente fala um pouquinho de cada etapa. E para a gente ter um sono reparador, a gente precisa ciclar aí nas várias fases e várias etapas do sono ao longo da noite. Se eu fico acordando por qualquer coisa, né? Eu estou num estado de alerta e qualquer coisa eu acordo, quer dizer, eu vou me virar na cama, eu acordo, um barulhinho de um carro que passa na rua, eu já acordo. O que vai acontecer? Eu não consigo atingir todas as fases do sono, esse sono fica não reparador, né? Eu tenho um outro tipo de insônia, Ale, que é a insônia terminal, que é aquela insônia que a pessoa dorme bem, teoricamente, mas ela tem o despertar precoce. Ela acorda antes da hora. Então, a pessoa acorda ali 3, 4 horas da manhã e não consegue voltar a dormir. E aí, os pensamentos já começam ali, né? A cabeça fica cheia de coisa e a pessoa não consegue voltar a dormir. Então, todos esses tipos de insônia são muito ruins para o corpo e cada pessoa aí vai experimentar um tipo. E a gente tem outros distúrbios de sono, né? A gente tem a apneia do sono, que é aquele transtorno onde a pessoa geralmente ronca muito, tem a ver com a obesidade, e a pessoa tem micropausas aí, né? De alguns segundos de apneia, e a pessoa acaba tendo muita sonolência durante o dia. Além disso, a gente tem outros tipos de transtorno de sono aí, né? Por exemplo, terror noturno, paralisia do sono, sonambulismo. Mas eu acho que o que está mais atual são os distúrbios de sono causados aí, a insônia, né? Acho que a insônia é o que mais representa tudo que a gente está vivendo. É o que tem sido a queixa mais constante, né, na questão da insônia. Hoje tem até uma área da medicina que estuda, que cuida só de sono, né? Que eu não sei se é uma ramificação da neuro... não é só da neuro, tá, Lê? A medicina do sono, ela é multidisciplinar. Então, a medicina do sono tem profissionais da neurologia que se especializaram em sono, tem profissionais da otorrino, né? Os otorrinos têm também muito ido por essa área, principalmente devido à questão da apneia do sono, né? Então, quem trata especificamente da apneia do sono é o otorrino, não é o neuro. Geralmente porque o otorrino vai avaliar se tem a indicação de uma cirurgia ou se só aquele aparelhinho CPAP está indicado. Existem fonoaudiólogas, né? Que deve ter alguém aí assistindo a gente. Fonoaudiólogos especialistas em distúrbios de sono. Além disso, também pneumologistas também podem estar diante de distúrbio de sono. Legal, tá? legal. Então, é uma área super ampla. E esse mundo do sono, ele é muito complexo, né? Mas o impacto dele na vida da gente, quando você não tem um sono eficaz, é uma coisa assim, tudo bem? Tudo bem, aconteceu um barulho aqui na cozinha. Coisas de pandemia, de quarentena. Mas todo mundo sabe, estamos na casa da gente, né? Então, todo mundo está em casa, pois é. Bom sinal, né? Você está em casa. Bom sinal, então, bom sinal. E isso acaba repercutindo de uma forma muito negativa, né? Você sabe que quando hoje você vai na nutricionista, uma das coisas que ela pergunta é como você se alimenta, se bebe água, e uma das perguntas é, você dorme bem?
Porque hoje Sim, existe sim, até né? essa correlação, né? Exatamente, Que, porque dormir bem tem a ver com saúde física e mental, né? E sim, tem a ver, sim, inclusive, com obesidade, né? Por isso que a sim, nutricionista pergunta se você dorme bem, sim, pergunta para todo mundo que procura, né, o nutricionista, porque na verdade, durante o sono são liberados hormônios, substâncias que interferem diretamente na nossa saciedade, na nossa sim, sim, fome, sim. no nosso ganho de peso, né? Então, dormir bem é fundamental. E fazer aí uma boa higiene de sono vai te levar tanto a ter uma boa saúde física, mas principalmente saúde mental, a questão do controle do peso, da obesidade e tal. Então, isso é super, super importante. Ô, Ana, dentro ainda do que você está falando, a gente está vivendo uma pandemia, né? E junto com ela, a gente está experimentando uma série de realidades que a gente simplesmente não tinha contato, né? Então, a gente hoje está no mundo tecnológico, né? Está em casa, tem pessoas que moram num apartamento grande ou numa casa terra grande, outros moram num apartamento pequeno. Então, fala um pouquinho da quarentena e esse impacto na qualidade do sono para gente. Você sabe, Ale, que isso tem sido uma grande preocupação das pessoas, né? Porque mesmo quem não tinha nenhum distúrbio de sono, passou a ter alguma coisa. Porque, veja, antes a gente tinha alguns sinalizadores de que estava na hora da gente dormir. Um dos Sim, principais sinalizadores que a gente tinha era a nossa exposição ao sol, né? O sol, ele tem a ver com a nossa regulação da produção de melatonina, que é o hormônio natural do sono. E a gente parou de se expor ao sol, principalmente quem cumpriu aí a quarentena e não saiu para trabalhar, como eu, como você que é enfermeira, a gente acabou continuando aí a nossa rotina. Mas muitas pessoas passaram a ficar só em casa, sim, né? sim, E ficar sim. só em casa, você perde essa regulação do sol. E com o sol, você produz uma quantidade de melatonina menor. Então, esse sinalizador do sono, esse sincronizador do sono, que é o sol, que sincroniza aí o nosso ciclo sono-vigília, a gente perdeu, né? Além disso, a falta de rotina, quer dizer, a pessoa não está indo mais não está saindo mais de casa para trabalhar, para fazer suas coisas, para dirigir, a pessoa se cansa menos. E o cansaço físico, ele é super importante para ter aí à noite um sono revigorante, porque você sente aquele cansaço e você vai para a cama com sono e você apaga. Quem está em Sim, sim, casa na quarentena, geralmente não está se cansando fisicamente, né? Tem aí um cansaço emocional, tem um cansaço aí de preocupação, de estresse, mas o cansaço físico não está acontecendo. Então tem uma das coisas que a gente está falando, que você precisa de alguma forma manter alguma rotina para que o sono apareça à noite, né? Então a primeira coisa que a gente fala, sim. não é porque está em casa, que está na quarentena, que você pode dormir qualquer Pena. hora, acordar qualquer hora, ficar tirando Sim, vários cochilos ao longo do dia, porque isso não vai ajudar no teu sono noturno. Então você precisa ter horário para acordar, horário para ir dormir, precisa tirar o pijama, né, pessoal? Tirar o pijama, nada de ficar o dia todo de pijama na frente da televisão, assistindo Netflix. Precisa fazer alguma atividade física mesmo na quarentena, né? Para que você movimente o seu corpo e com isso você consiga ficar cansado o suficiente para pegar no sono, né? Então são uhum. coisas que a gente sabe que, apesar da quarentena, a gente precisa manter minimamente uma rotina que te permita adormecer à noite, que é o que a gente quer, né? Todo mundo quer dormir à noite, ninguém quer passar a noite acordado, né? Esse sequestro de vida, né? Todo mundo teve a sua vida sequestrada um pouquinho e teve que se readaptar. E tem o pessoal também que é de home office. Você está me ouvindo bem? Tá? Tô te ouvindo bem. Tô também. Tem o pessoal que trabalha, que está fazendo home office hoje, né? Que são as pessoas que trabalham com serviço administrativo, que já passam o dia inteiro sentados, né? Antigamente, elas faziam o quê? Levantava, tomava um banho, se trocava, andava minimamente até o carro, ia de ônibus, condução pública, conversava com alguém, levantava, dava uma volta, ia tomar um café, na hora do almoço ia caminhando até o restaurante, e aí agora se vê fechado em casa trabalhando mais sentado, quer dizer,
além da questão da obesidade, tem a questão também de não gastar energia, né? E aumenta a preocupação, porque tem a tensão, o Covid, o meu emprego, tem várias preocupações que pegam as pessoas, né, Ana? Isso aí foi Exatamente, está sendo muito a gente tem complicado. a gente tem um momento de um estresse coletivo, né, Alê? E a gente está vivendo um momento de muitas informações, né? Muitas informações aí, muitas vezes desencontradas, de governos que não se conversam, né? Governo federal fala uma coisa, estadual fala outra, municipal fala outra, aí as coisas vão abrir, depois as coisas vão fechar, depois é lockdown, depois vai abrir, quer dizer, ninguém entendendo muito Medicação o que está A, B, C. acontecendo. A medicação é a É. cloroquina, é a azitromicina, é a ivermectina, é o corticoide, enfim. A gente fica, até a gente que é do mundo científico, fica meio perdido, né? Então a gente imagina que as pessoas que são leigas estão realmente se sentindo desgovernadas, né? E a gente está mesmo desgovernado no sentido tanto de uma liderança política, em vários âmbitos, não estou só falando de presidência, mas estou falando de todos os âmbitos, todas as esferas, ou a maioria delas, mas também da questão científica, né? A gente se sente aí meio perdido, meio órfão, meio, e aí, para onde que eu vou se eu ficar doente? Eu vou receber o remédio A, B ou C, enfim. Então, tudo isso, sem querer polemizar muito, mas tudo isso gera uma ansiedade, é natural. Eu fico ansiosa, você, Ale, imagino que também, eu sei muito. que sim, porque somos muito amigas. E assim como nós, Ale, os nossos pais, os nossos pacientes, as pessoas estão muito ansiosas. E a ansiedade, por si só, ela gera um distúrbio de sono, né? Não tem como você estar ansioso ao longo do dia e dormir como um bebê, né? Acho que todo mundo já experimentou aquela sensação daquele dia que tudo vai bem, que tudo corre como a gente esperava, como a gente planejava, que a gente está feliz, e aí sim, à noite, a gente dorme como um anjo, a gente dorme como um bebê, que a gente fala, né? E isso é completamente o avesso do que a gente está vivendo hoje em dia na realidade dessa pandemia. Você sabe que eu estava conversando outro dia com uma amiga, que era da saúde mental, e logo no início, nós tivemos uma conversa e nós achávamos que o maior distúrbio, o transtorno que ia gerar nas pessoas seria o toque, né? Pela higienização da mão, para poder não pegar a máscara, não ela aqui, não ela ali. Mas disparadamente foi a questão do distúrbio de sono. Disparadamente. Crise de ansiedade, né? Então, você tem os diversos níveis de crise de ansiedade. Você tem a crise de ansiedade que a pessoa evolui, né, para um quadro mais severo, mais forte, e você tem os casos que fica ali, não é nem mediano, que complica o sono, complica a alimentação, complica relacionamento, né? Então, acho que assim, isso pra gente está sendo um grande aprendizado, né? Como que eu vou lidar com isso? Exposto à situação de estresse, né, Ana? Porque... na verdade, assim, o estresse, né, só para a gente entender um pouquinho, o medo é aquilo que é natural do ser humano, que a gente tem medo e nasceu para ter medo mesmo, que o medo ele nos protege, né? Então, o medo é bom, o medo faz a gente se proteger e não se expor a situações de extremo risco. A ansiedade é aquele medo um pouquinho além da conta ali, né? Quando a gente antecipa alguma situação, quando a gente tem um medo que às vezes pode ser irreal, eu posso estar imaginando que algo de ruim vai acontecer, então eu já estou com ansiedade, né? Então a ansiedade ela já extrapola um pouquinho, né? Então eu já encaro aquele fator de medo como algo muito maior do que ele é na verdade. E eu posso desenvolver, Ale, um transtorno de ansiedade, tá? Quais seriam os transtornos de ansiedade? Eu tenho alguns, né? Vamos falar aqui dos mais comuns. Os transtornos de ansiedade, a gente tem aí o transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico, que são aquelas crises de pânico, de medo de morte, sensação de morte iminente, um medo desproporcional, que gera uma série de sintomas físicos que são realmente desesperadores, né? Além do transtorno de pânico, a gente tem o transtorno, tem a agorafobia, né? Que é aquele medo
de estar em multidões, né? Então, é o medo de estar, por exemplo, num shopping, medo de estar em lugar fechado com muita gente, por exemplo, num estádio de futebol, dentro de um avião, eu posso ter a tal da agorafobia. Eu tenho os transtornos obsessivos compulsivos, o TOC, tenho o transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho as fobias específicas, por exemplo, medos específicos de altura, de escuro, de algum bicho, aracnofobia, por exemplo, enfim. São os transtornos de ansiedade, é um mundo dentro da psiquiatria, mas sem dúvida nenhuma que a ansiedade, ela geralmente ela leva a algum distúrbio de sono, né? E fazendo um paralelo ao que a gente está vivendo, Ale, a gente está vivendo, todo mundo, algum grau de ansiedade. Pode não ser uma ansiedade diretamente ligada à pandemia, pode não ser, por exemplo, você pode estar... Eu tenho familiares que estão muito tranquilos em relação a medo do vírus, enfim, achar que está tudo bem, amigos próximos, e a gente acha que tem que respeitar todas as posições. Mas apesar disso, mesmo quem está muito tranquilo em relação ao vírus e a contrair a doença e achar que talvez seja uma doença oligossintomática com pouca repercussão clínica, que a gente sabe que a maioria das pessoas vão ter mesmo, essas pessoas podem estar vivendo uma preocupação excessiva em relação à questão econômica, à questão dos seus empregos, né? A gente sabe que a crise econômica, ela é real, os estabelecimentos, eles estão fechados, a gente tem aí milhões e milhões e milhares de pessoas que vão perder os seus empregos ou que vão ter uma queda aí nos seus ganhos, né? No seu faturamento, os empresários, uma queda importante. Então, quer dizer, mesmo quem não está com receio, com medo do vírus, está vivendo um medo da questão econômica. Quer dizer, será que eu vou ter dinheiro o mês que vem para pagar a parcela do meu carro, do meu apartamento, a escola do meu filho, enfim, né? Então, acho que a ansiedade, o medo, eles estão aí na vida de todos nós em algum grau. Na verdade, Ana, essa vulnerabilidade. Mas aí, com tudo isso que você falou, tem uma colocar a Renata aqui, que ela fala assim, mesmo a pessoa que tem a depressão, 5, tem os remédios certos para tomar, mas não consegue dormir, né? Isso é um fator negativo e preocupante? Aí eu só, como enfermeira, né? Eu me preocupa muito a questão da ação, né? Do diagnóstico inadequado. Então, eu acho o seguinte, as pessoas, elas precisam ir falando de uma maneira Ale? Voltou? Agora voltou. Então, você estava falando da assim, pergunta da Renata. E fazendo eu como enfermeira, e para mim sumiu. Sumiu? Ah, tá bom, então vamos voltar. A questão assim, e eu como enfermeira, eu vejo muitos pacientes que eles se automedicam, eles pegam a medicação da pessoa que mora na casa, aí eu não estou dormindo, eu vou lá, pego o seu remedinho, né? E aí eu durmo e paro o tratamento. Então, a primeira coisa que eu queria chamar, muito bem colocado com essa colocação da Renata, com essa pergunta, é da necessidade de um bom diagnóstico, né, Ana? Do tratamento, porque é uma patologia, né? É uma doença, é um transtorno, né? Exato. Na verdade, Renata, obrigada pela tua colocação, né? E acho que muita gente que está ouvindo a gente vai se aproveitar dessa resposta, né? E também quem não estiver aqui, provavelmente vai ouvir depois a nossa live que vai ficar gravada. Realmente, os remédios para depressão, para transtorno de pânico, eles geralmente vão impactar de alguma forma no teu sono, né? Então, os antidepressivos, eles podem sim te ajudar a dormir melhor, tá? Mas, Renata, isso não é uma regra, tá?
Alguns pacientes precisam, além do antidepressivo e do ansiolítico, eles precisam também de um remédio específico para o sono. De um indutor de sono, de um benzodiazepínico, enfim, alguma medicação que haja diretamente, um hipnótico, diretamente no sono, tá? Ou seja, não é porque você está tratando da depressão e está indo bem do tratamento da depressão que você obrigatoriamente tem que estar dormindo bem. Claro que dormir bem, sem dúvida nenhuma, que é um dos indicadores para nós, profissionais de saúde, de que o teu tratamento está dando certo. É muito bacana quando o paciente começa um tratamento com antidepressivo e tal, para depressão, para pânico, começa a tomar uma medicação e pronto, tudo já normaliza, né? A maioria das pessoas é assim, normaliza o sono, normaliza o apetite, normaliza a libido, a questão sexual, que geralmente tá ruim, né? Normaliza a energia, a vitalidade, a disposição para enfrentar um novo dia. Mas algumas pessoas, seja porque já criaram aí uma certa... existe um termo agora que está me fugindo o nome. Não é dependência, uma habituação. O nome é habituação. Quando a pessoa toma a medicação já há um bom tempo, os receptores daquela substância, eles ficam meio que saturados. Existe uma habituação daquela substância e você, às vezes, precisa fazer uma troca de classe de remédios, entendeu? Então, tem várias coisinhas que a gente leva em conta, tá? Mas o que a Lê trouxe é muito importante, tá, gente? Porque, assim, é um hábito, infelizmente, muito frequente as pessoas pegarem um remedinho aqui e ali, pega do familiar, pega da comadre, pega do vizinho, né? E vai pegando o remédio para dormir. E isso é muito perigoso, né, Alê? Infelizmente, você tem toda a razão nessa colocação. Porque não faz o tratamento nem quem pegou o remédio, nem quem cedeu. Porque quem cedeu também vai ficar. Porque são medicações que são medicações controladas, né? E tem mais uma pergunta aqui. Ainda é possível comentar sobre o terror noturno em crianças? Sim, o Alex está perguntando. O terror noturno, né, é um dos distúrbios de sono, né? Então a gente tem, lá quando eu falei dos distúrbios de sono, então a gente falou das insônias, dos tipos de insônia, a apneia do sono, que a apneia do sono é geralmente mais em adultos, obesos e mais em homens, né? Mas a gente tem também os distúrbios de sono mais prevalentes na infância, que são o sonambulismo e o terror noturno, né? Principalmente. O terror noturno é um distúrbio do sono REM, onde o paciente acorda no meio da noite com muito medo, uma sensação de medo muito importante. E isso geralmente tem a ver com o momento em que ele está sonhando, né? Então é como se ele vivenciasse os sonhos, e os sonhos geralmente têm uma conotação aí mais para a coisa do pesadelo, por isso vem o nome do terror noturno. E o tratamento disso geralmente envolve uma psicoterapia, porque isso geralmente tem a ver com coisas que a criança está vivendo no seu dia a dia, né? E aí geralmente precisa de uma psicoterapia junto com o acompanhamento do neuropediatra. Tá. Ana, tem uma outra colocação legal aqui da Mimas78. Ela fala o seguinte: e quando ocorre o contrário? Não faço uso de medicação, mas não consigo dormir. Deixa eu pôr aqui, que está falhando aqui. Mas não consigo dormir. Devo iniciar com medicação? Confesso que não quero entrar com medicação. Então, eu acho que aí entra um pouco naquilo que eu tinha pensado em trazer para a live, né? Não, eu acho o seguinte: primeiro, a gente tem que entender, você tem que consultar um profissional médico para entender qual que é esse nível de distúrbio, de transtorno, né? Porque às vezes, o que acontece? O que a gente vê muito? É paciente que vai aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Primeiro ele vai no coadjuvante, para depois ele fazer o tratamento. E aí, o que acontece? Ele não tem uma adesão boa ao tratamento, porque ele não tem um diagnóstico. Então, o ideal é vá ao médico, faça o seu diagnóstico. Se for, ele vai avaliar qual que é a importância, a quantidade, se vai tomar remédio ou não.
Mas tem algumas coisas que a gente chama de higiene de sono, né, Ana? Que é o preparo para dormir. Que é a questão, começar a se ambientalizar, né? É começar a se preparar para esse sono, né? Então, quando a Ana falou da questão da rotina, de levantar, tirar o pijama, não ficar o tempo todo naquele, como se não tivesse acordado, à noite é a mesma coisa. Então, tem pessoas que quando tomam um banho relaxa e você vai sentindo o que é bom para você. Toma um chá, né? O chá de melissa, de camomila, ele diminui o nível de cortisol, que tem uma questão importante também na questão do sono, e faz com que você durma mais tranquila. Outra coisa também que eu estava lendo, antes de começar essa live, eu estava dando uma lida, é que existe nos aparelhos eletrônicos, né, uma luz azul que ela inibe a produção de melatonina, que é um hormônio importante e responsável pelo sono. Não é isso, Ana? Aí é a sua parte, você me corrige. Exatamente. Então a gente precisa. Por isso, Ale, por isso que a gente pede, Ale, para diminuir, para parar de usar eletrônico 1 hora antes de ir para a cama. E aquela luzinha também que fica no quarto da gente, né? Muitas pessoas têm a cama, de frente tem a televisão e tem aquela luzinha que fica acesa. Já houve também uma discussão com relação a isso, né? Eu confesso que eu não sei opinar. O que eu sei é a questão de eu percebi que quando eu largo o celular e vou dormir, às vezes assisto uma televisão um pouco, ou então eu leio um livro, eu consigo dormir melhor. Então, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Mas é importante que a gente comece a entender o que é melhor para a gente poder se adaptar, né? Induzir. Quando a criança é pequena, você não faz todo aquele ritual, né? A higiene, sim. Você sabe que só comentando o que você está dizendo, que é super importante em relação aos eletrônicos, né? O Alexandre aqui está falando que os eletrônicos roubam o sono. É verdade. Porque assim, pessoal, não é só essa questão que a Lê está trazendo da luz, da melatonina, que é super importante. Tem até estudos aí falando de ondas eletromagnéticas, né? Que interferem diretamente a qualidade, as ondas cerebrais, enfim. Mas existe também, a gente não pode esquecer, do conteúdo daquilo que a gente está vendo nos eletrônicos, né? Então, sim, a gente geralmente vai para a cama olhando o quê? Rede social. A gente hoje em dia, as pessoas infelizmente hoje em dia acordam e vão dormir olhando rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? E ali coisa que, assim, claro, tem coisa boa, a gente pode filtrar coisas ótimas aí nessas redes sociais, que elas nos aproximam, que elas nos permitem estar aqui trazendo conteúdo bacana, de qualidade para as pessoas, trazendo informação, mas a gente sabe que tem muita coisa ali que é desnecessária, sim, que não precisa, que é só para assustar as pessoas, que é só para gerar mais pânico, que é só pessoas ali, muitas vezes, ostentando situações que não são reais, principalmente ostentação em momento de... Hoje em dia, na pandemia, acho que todo mundo acabou tendo que baixar um pouquinho a bola, né? Mas a gente tinha muita ostentação em rede social. Então, cada um viajando para um lugar maravilhoso, num restaurante incrível, uma vida perfeita, né? Uma vida perfeita, um marido perfeito, uma taça de vinho, o vinho mais caro do mundo, e você se sentindo ali um porcaria, porque você tá com o teu chazinho de camomila, o teu marido roncando do lado, a criança, né, chorando do outro. Então, os dados de realidade deixava a gente triste, né? E então, assim, a rede social, ela acabava deixando todo mundo assim um pouco mais deprimido sem perceber. A gente achava que estava fazendo um grande negócio e estava ali só se frustrando mais. E hoje em dia, com a coisa da pandemia, tem ainda isso, quer dizer, o tanto de informações que a gente está captando vai deixando a gente em alerta. Então você entra lá num site de notícias, você está vendo ali. Então, o número de mortos no Brasil passou 50 mil. O número de, sei lá, de casos do estado de São Paulo passou não sei quanto. Quer dizer, você começa a entrar ali num estado de agitação que, sem perceber, a hora que você vai dormir, não tem como o cérebro desligar, né, gente? O nosso sono, ele é uma continuidade do nosso dia.
Se a gente está ali correndo, é que nem você pensar que você está correndo uma maratona e você vai parar a maratona e vai conseguir meditar imediatamente. Não vai acontecer, né? Ah, que deu um É a caminhão mesma freando, coisa. né? É a mesma Você coisa. sabe, Ana, tudo que você falou, e tem uma questão também muito importante: a velocidade das informações. É frenético, como as coisas mudam. Então, o que você processava antes de informação, que era por telejornal, ou no rádio do carro, ou de leitura mesmo física, hoje você tem uma velocidade de informações, um bombardeio de informações muito grande, e o cérebro, de alguma forma, ele tem que processar isso. Né? E, geralmente, quando é que você vai ver as notícias? Quando você relaxa, teria que relaxar, que é quando você chega em casa, né? Toma o seu banho, come alguma coisa. Então, na verdade, gente, a questão da rotina ela é fundamental. Não tem muito como fugir. A gente está vendo hoje o impacto da falta de rotina na nossa vida. Né? Não, A e gente além disso, sabe que Ale, rotina às vezes não sabe. além disso, Ale, a gente não pode esquecer da questão do abuso de álcool, tá? Que tá tendo muito, infelizmente, né? As pessoas têm abusado de álcool durante a quarentena, o isolamento social, porque não tem que sair para trabalhar amanhã mesmo, então o meu Sim. chefe não vai ver, eu vou beber, né? Até para acalmar um pouco essa agonia toda que a gente está vivendo. E o álcool, ele Uma vai impactar na sedação, qualidade né? do teu Uma sono. sedação. Exato. É uma droga, né? É. E a pessoa vai beber e vai impactar no teu sono. Além disso, tem a questão, né, Ale, do café, né? Muita gente abusando de cafeína. Principalmente também por estar meio que sem fazer nada, né? Então toda hora vai lá e toma um cafezinho, toma um cafezinho, toma um cafezinho. E a gente sabe que a cafeína, depois das 3, 4 horas da tarde, ela impacta diretamente na qualidade do teu sono. Então você vê que não é só ir lá à noite tomar um remédio para dormir e nem pegar um remédio do teu vizinho, da tua vizinha, da tua comadre, né? Você tem que cuidar de todo esse resto que a gente está falando para falar, não, realmente eu tenho um distúrbio de sono. E você sabe que essa história do café é um ciclo vicioso, né? Porque você não dorme bem à noite, aí durante o dia você tem que se manter acordada, você toma o quê? Café. E aí o café te estimula a manter acordado. Aí você não dorme de noite, toma mais o quê? Café. Então, assim, Exatamente. é rotina, gente. É, essa história do chazinho é uma coisa assim, comida leve à noite para poder fazer melhor digestão. Então, no inverno, aquela sopinha leve, né? Nada de uma feijoada, uma coisa mais pesada. Não, chamate não pode, Alex. Chamate também tem cafeína. É isso que ele está falando. Ele Não pode. tá confirmando aqui com a gente. Café, chamate, é isso mesmo. E, A Ana tá falando, eu amo café. Eu também, Ana, eu também amo café. Mas tem esses café cafés descafeinados, né? Os cafés descafeinados. Sim, mas aí o café, assim, eu tomo durante o dia até umas 3 da tarde, depois acabou e não tem mais jeito. Ele tá rindo do meu ciclo vicioso, mas é verdade, é uma bola de neve, né? Vai indo. É verdade. E aí, assim, outras coisas que são legais também é a acupuntura. É muito legal, né? Porque dá uma baixada nessa questão da ansiedade. Outras práticas, para quem tem pessoas que gostam de yoga, outros podem nadar, né? Ou então pode fazer meditação. Né? Meditação. Você sabe que meditação é uma coisa que é de graça. Hoje em dia todo mundo tem aí acesso, né, à meditação com aplicativos, enfim. E é uma coisa que todo mundo pode praticar, é só treinar. Eu falo para os meus pacientes no consultório, eu falo, você precisa meditar. E aí eles falam, não, doutora, eu não sirvo para isso não. Não existe essa de eu sirvo para isso. Existe treino, né? Eu também nunca tinha corrido na vida, você minha amiga, você sabe. Eu comecei a correr esse ano, antes da pandemia, mas eu comecei a correr. Eu achei que eu precisava experimentar e foi ótimo. Agora eu preciso retomar. Mas a meditação é a mesma coisa, ela precisa de treino. A Ana Bauman está falando assim, yoga, exatamente, a yoga é muito importante, mas não é todo mundo que faz adesão, que gosta, né? Mas eu ainda acho, preparar o ambiente, você colocar uma luz mais acolhedora no quarto, né? Não uma luz clara dessas de LED, fica lindo o quarto, mas ele não fica funcional, né? Tem estudos que falam, inclusive, da questão do tecido da cama, do lençol, né, do edredom, porque tem que ser um ninho, né? A sua cama tem que ser o seu ninho.
Na verdade, é isso que tem que acontecer, né, Ana? A Ana Eu não Bauman está sei aqui se tem mais perguntando alguma dúvida. também. A Ana está perguntando assim, como se concentrar nessa situação, né, para meditar. E aí o Alex mesmo já colocou aqui que no YouTube a gente encontra meditações guiadas ótimas, eu concordo, Alex. E eu também uso, Ana, aplicativos no celular, né? Eu uso Sim, da Meditopia e da Positive, que são gratuitos. Você tem ali os planos que você pode pagar se você quiser. E tem a área para iniciante, né? Eu, como pratico há mais tempo, acabo indo para uma fase menos guiada, que é só musiquinha, e aí eu consigo ir. Mas para quem nunca fez, você consegue. Ele vai te dando passo a passo. Então, assim, sente numa posição confortável, fecha os olhos, e aí você vai fazendo. E é incrível, porque a hora que você vê, você já está ali meio que em transe. E tem, gente, meditação não é só coisa de quem faz de indiano, de quem pratica yoga, não, tá? A meditação está comprovada por vários estudos científicos que ela altera as nossas ondas cerebrais, né? Então, a meditação, ela sim acalma nosso cérebro, ela deixa a gente num estado de tranquilidade que é muito similar às nossas ondas do sono mais profundo, tá? Então, a meditação, ela é muito importante, tanto para te ajudar a adormecer, quanto para controlar a tua sim, ansiedade e te deixar mais assim ligada no momento presente, né? é, Meditação, acho que o grande foco é esse, é deixar a gente no momento presente. E voltando aí para fazer um link do que a gente está falando, o distúrbio de sono, geralmente, não aqueles que são fisiológicos, como a apneia do sono que eu disse, mas o distúrbio de sono ligado à ansiedade, que é aquele mais comum, né? Geralmente é isso, é a falta de se concentrar no momento presente, de estar ali no hoje, no aqui, no de acalmar a agora, mente, né? e acalmar a mente para conseguir adormecer tranquilamente. Você sabe que eu fiz um curso alguns anos atrás que nem se falava muito de mindfulness, né? Eu fiz pela Unifesp. Eu Ai, tive um amo. problema eu fiz com. Eles estavam iniciando essa proposta como terapia complementar, né? E eu fiz um curso que a gente fazia a prática para poder depois aplicar isso no serviço de saúde que cada um trabalhava. E uma das coisas que eu acho mais interessante é assim, existem várias linhas de meditação. E as pessoas precisam entender a qual elas se adaptam. Porque tem pessoas que ficam horas na mesma posição, elas conseguem entrar num estado meditativo importante, outras não. E aí as pessoas acham que eu não dou para isso, eu não sirvo para isso. Quem não conhece, gente, eu sugiro, depois a gente pode até colocar, chama mindfulness. É um tipo de meditação que chama o tempo A todo. Nana escreveu aqui. Ela escreveu aqui, mindfulness. Obrigada. Ela tem um monte de comentário que a gente não viu, depois eu quero dar uma olhada. Ela é importante para te focar no presente. No momento que eu estou comendo, no momento que eu estou tomando banho, no momento que eu estou dirigindo, no momento que eu estou com a minha família. É importante, é importante. E isso vai treinando você para poder ter uma aceptação. Ana, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui rapidinho, porque vai Sim, acabar o sim. nosso tempo. Sim, sim. Então, enquanto você dá uma A Nana olhadinha, Morim, ela está foi ela falando que que colocou do mindfulness. ah, legal. Que ela faz a meditação, tá amando. Sons de água do mar também é ótimo. Tem pessoa que prefere. Esse dia eu estava conversando com um paciente que estava falando que ele reza. Ele reza. No momento que ele Ale, vai a sua deitar, ele tela começa. sumiu. Sumiu? Mas eu tô te A sua tela vendo. sumiu para mim. Tá preta, Tá? Viu? Ih, deu Voltou? algum tap aí. Pronto, Eu pronto, subi agora. voltou. Que acho que você tá acho que é porque você tá mexendo no coisinho. É, Rafael, querido, meu amigo neuropediatra. Oi, Rafa. Que a gente fez uma live super legal de TDAH. Quem não assistiu, vai lá no meu YouTube, tá gravada. Essa live fez o maior sucesso da paróquia. Eu tenho amigos adultos que sucesso da falaram, paróquia, eu ótimo. tenho esse tal desse TDAH. O maior sucesso da paróquia. Tinha uma tia que fala assim. E eu tenho um monte de amigo adulto, viu, Rafa, que falou que vai passar aí com você
os caras tudo de 40 anos, meu Deus, eu tenho TDAH desde pequena, agora que eu tô percebendo. E porque a nossa live realmente foi show de bola. Um beijo, querido. Então é isso, pessoal. Eu acho que a questão do distúrbio de sono, eu acho que o principal aí que tem que ficar é tudo aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que está no nosso alcance, né? Principalmente a questão da higiene do sono. Sim. E procurar se preservar, se blindar nesse momento de pandemia que a gente está passando, com tanta informação, com tanto medo, com tanta crise que ainda está por vir, né, Ale? A gente sabe, a gente que é profissional de saúde, a gente sabe que a gente está começando, né? A gente não está saindo, infelizmente, saindo talvez da questão econômica que está retornando, mas a questão da doença, das mortes, a gente sabe que a gente ainda vai passar por muita coisa ruim, muita gente doente perto da gente. Então, a gente precisa criar uma rotina e se preparar para tudo isso que está vindo, né? A Ana Lúcia Madonna colocou que tem muita história, mas sabe por quê? Eu vou ter que desligar, vamos ter que sair aqui, porque já está estourando o nosso tempo, amiga, né? E aí, senão a gente vai sumir, e é muito chato. Eu queria agradecer muito a você, minha amiga Ana Paula, né, por trazer pra gente essas informações. Eu acho que não esgotou, são coisas assim, a saúde mental, ela é uma coisa importantíssima, né? E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entrar em contato com isso, né? Que a nossa cabeça, ela é o nosso direcionador, ela é aquela que vai controlar a direção do nosso corpo, para onde a gente vai, o que acontece com a gente. Eu quero agradecer todo mundo, eu não falei o nome de todo mundo, mas a nossa live hoje foi muito legal. Foi eu ótimo, tenho várias tem amigas. um monte de gente aqui agradecendo, falando parabéns, que adorou. Pessoal, vai ficar gravada a nossa live, tá? Vai ficar no nosso YouTube da Entre Cuidados e no meu também, doutora Ana Paula. E só lembrando, né, Ale, o pessoal que quem tiver aí idoso em casa, quem for familiar de idoso, que tiver com dificuldade aí nos cuidados, tiver em dúvida, ou de repente quiser fazer uma reciclagem, será que eu estou fazendo tudo certinho? Será que eu posso cuidar melhor do meu idoso, né? Será que eu estou fazendo ali o passo a passo direitinho, da alimentação, cuidados de higiene, cuidados do que pode, o que não pode, enfim. Então, tanto familiares, né, que convivem com idosos, quanto cuidadores, que a gente sabe que tem bastante gente que segue a nossa página, que são cuidadores. Então, lembrar Sim. que a gente está lançando nossa segunda turma do curso, só dar uma satisfação para o pessoal, né, Ale? O nosso segundo curso, ele está totalmente pronto, ele está totalmente na plataforma, na Hotmart, que é a nossa plataforma parceira, porém, a Hotmart está super sobrecarregada, tá? A Hotmart, a gente imagina, né, que por conta da pandemia, todos os cursos passaram a ser online, então a Hotmart está pedindo para a gente um pouquinho de tempo, um pouquinho de calma para poder colocar o nosso curso no ar à venda, tá? Então, só dando essa satisfação, porque o pessoal está falando, poxa, vocês estão falando que o curso está à venda, eu quero comprar e cadê que não vem? Mas então, agora só para dar essa satisfação para o pessoal, tá? Aqui a Van está falando, quero saber o próximo tema da live. Ai, meu Deus do céu, não pensamos aí. Você já pensou isso? Então, na verdade, eu estou aí no gatilho de trazer uma nutricionista. A Vanessa Mioto é uma excelente enfermeira de saúde do trabalhador. Ai, que bacana, aqui também, que legal. Ela podia dar uma palhinha para a gente aqui, né? Ai, ótimo. Não, falar de saúde do trabalho é ótimo. Principalmente com essa questão de dormir, um monte de universo todo. Ana, muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. Vamos fazer uma assistente social. Só não sei ainda as datas, porque tem que ver uma questão de agenda delas. A Ana também está vendo alguns colegas, mas a gente vai toda semana fazer uma live com um tema muito relevante, tá? Para a gente poder trazer para vocês, porque agora é isso, é live, eu me rendi, né, Ana Paula? Fazer o quê? Pois é. Tinha resistência.
ela brigou comigo que não queria, que isso era para mim, que eu era exibida, que eu falava muito e que não era para ela. E vocês estão vendo que ela está se dando super bem, tá vendo? Beijo. Tchau, querido. Beijo, gente. Tchau, Boa noite. beijo. Fica com Tchau, Deus. valeu. Tchau, tchau. Tchau.